Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Alexandre Tarifa, sou diretor de operações do Minha Vida e eu sou da área de tecnologia. Eu já participei de vários eventos de tecnologia como palestrante e tal, mas nunca participei de um evento para falar sobre a empresa que eu trabalho, a empresa que eu faço parte. E aqui eu quero mostrar para vocês um pouco. O Minha Vida foi uma startup, começou 8 anos atrás, exatamente 8 anos atrás, com duas pessoas, o Fernando e o Daniel, que trabalhavam na Web Motors, e o Roberto, que trabalhava num banco. Ele era estagiário num banco, e os caras falaram: meu, vamos jogar tudo pro alto, vamos começar esse negócio. Começou como Dieta e Saúde, que é um site de dieta online. Depois de um tempo, montamos o Minha Vida, que faz parte do grupo. Então, Minha Vida hoje é o Minha Vida, o Dieta e Saúde, e uma empresa nova que a gente está montando agora, uma unidade de negócio de agendamento de consulta médica online, que é um negócio que é um novo clube de compras aí que está acontecendo. Bom, eu trouxe aqui alguns tópicos, algumas cabeçadas que a gente deu durante esses 8 anos e de alguma forma a gente aprendeu algumas coisas, e eu queria mostrar para vocês aqui essas coisas que nós aprendemos e pode ser útil para quem for montar uma empresa, para quem já tem uma empresa, para quem trabalha numa empresa e pode utilizar algumas coisas aqui. Bom, a primeira coisa que eu queria falar aqui é um pouco sobre paixão. É muito comum hoje você falar, as pessoas falarem: eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu quero trabalhar com o que eu sou apaixonado. E eu vou contar uma história bem rápida. Eu sempre fui, quando eu era criança, eu era muito ruim na escola, mas muito ruim, eu só tirava nota vermelha, não sei o quê. E um dia, meus pais iam achar que eu era burro e tal, mas um dia meu pai me inscreveu num curso de Clipper e DBase 3 Plus. Clipper é uma linguagem de programação antiga e DBase 3 Plus era um banco de dados. Ainda, muita farmácia está rodando isso aí ainda. Só que eu tinha 13 anos, sábado, o dia inteiro. Eu não gostei muito da ideia disso, mas meu pai era analista de sistemas e ele meio que me obrigou a fazer esse negócio. Só que eu me apaixonei por esse negócio. Eu comecei a programar nisso, eu fiquei alucinado, eu ficava o dia inteiro estudando esse negócio. E aí eu descobri que, para eu ser bom em alguma coisa, eu tinha que ser apaixonado por aquilo. E pela escola, lá, aula de geografia, de história, esse negócio não vingava. E aí eu percebi que só consigo ser bom, só consigo ser brilhante em algo que eu tenha muito tesão em fazer. Isso foi uma coisa que eu aprendi cedo. Mas eu também aprendi cedo uma outra coisa, que a gente também tem que ser bom no que a gente também não é apaixonado. Porque não adiantava nada eu falar para minha mãe que eu repeti de ano, mas eu fiz um sistema sensacional, até porque ela nem entendeu isso. Então, eu acredito que na empresa que a gente trabalha, na empresa que a gente está montando, a gente tem que ter muito mais tempo no que a gente é apaixonado, mas a gente tem que ser bom também no que a gente não é. Um exemplo disso eu cuido da área de tecnologia, eu sou apaixonado por tecnologia, mas eu não gosto de controlar o orçamento da área, puta saco, aquele monte de Excel, nota fiscal, não sei o quê, mas eu tenho que fazer isso bem feito. Então, há muito tempo eu consigo controlar essas duas coisas. Eu acho que a gente tem que trabalhar num lugar onde pelo menos 70% das coisas que a gente faz, a gente é totalmente apaixonado. Bom, um outro ponto que eu trouxe para falar é sobre o poder de transformação. E aí eu vou contar uma historinha rápida também. Quando eu entrei na Minha Vida, antes de trabalhar na Minha Vida, eu trabalhei em várias empresas prontas. Então eu trabalhei 4 anos numa consultoria bem grande chamada Deloitte, uma consultoria, auditoria, e lá era uma empresa absolutamente pronta. Tudo já funcionava, já existia, eu tinha um telefone, eu tinha um ramal externo, tinha um monte de coisa que funcionava, uma infraestrutura completa ali, e eu era mais um de, sei lá quantos, 12 mil funcionários que tinha aqui no Brasil. Depois eu trabalhei em consultoria, trabalhei em grandes empresas, em projetos de tecnologia, e aí um dia eu fui fazer uma entrevista com 2 caras que me venderam um sonho. Era o Daniel e o Fernando, 2 fundadores, e eles me venderam um sonho. Eles falaram qual era o sonho da minha vida. Só que lá na entrevista, eu entendi que aquele sonho já existia, aquele negócio. E na verdade, quando eu cheguei lá, não existia quase nada. Era só um sonho. Era boas ideias, mas ainda com pouca execução. Eu estou lá na Minha Vida há 5 anos e eu entrei para ser gerente de tecnologia. E no meu primeiro dia eu descobri que eu tinha uma equipe com 2 pessoas. E a primeira coisa que eu tinha que fazer era mandar uma pessoa embora. E aí eu passei a ser uma equipe de 2 pessoas para 1 pessoa somente. Para vocês terem uma ideia do buraco que era, eu não tinha nem o código-fonte do que estava no ar rodando. E já estava rodando, Minha Vida já tinha naquela época 5 milhões de visitas por mês. Já era um negócio
grande para eu não ter nem o código-fonte caso acontecesse algum problema. Mas aí eu pensei em ir embora, falei, fiz a maior borrada da minha vida, estava lá num lugar maravilhoso, gostava realmente onde eu trabalhava. Mas aí eu ia sair da empresa, no primeiro mês eu já ia sair da empresa, mas aí eu pensei, todo lugar que eu trabalhei até hoje, o negócio já estava pronto para eu trabalhar. E aqui eu tenho uma oportunidade muito grande de revolucionar esse negócio. Eu tenho o poder de transformar tudo que tem aqui hoje para que esse sonho que eu acredito vire realidade. Então o poder de transformação é um combustível que todo mundo tem que ter na veia ali. A gente tem que sempre ter a capacidade de transformar. E até hoje a cultura da Minha Vida, lá no Minha Vida, de quem trabalha lá, é essa. O Minha Vida de hoje, ele é muito melhor do que o Minha Vida de 5 anos atrás. O Minha Vida de amanhã tem que ser muito melhor do que o de hoje. E o de depois de amanhã é muito melhor do que o de amanhã. Então o poder de transformação é um negócio que toda empresa tem que proporcionar para que todo mundo que está ali consiga ter autonomia para fazer isso. Bom, propósito. O Minha Vida é um site de saúde, alimentação, bem-estar, dieta. Isso aqui é um negócio muito forte que a gente tem lá na empresa. Então, se você está pensando em montar um negócio, se você tem uma ideia, pensa no propósito disso. Lá no nosso caso, o nosso propósito é claro, é saúde. A gente recebe por mês 1.000, 2.000 depoimentos. Lá no, sabe aquele Fale Conosco que a gente acha que ninguém clica lá no rodapé? A gente recebe uns 2.000 e-mails por mês de pessoas falando, vocês salvaram a minha vida. Eu estava com um sintoma aqui de um negócio que eu nunca imaginava que poderia ser. Entrei numa matéria de vocês, eu tinha esse sintoma, então eu fui no médico e o médico me diagnosticou aquele problema e eu tive tempo suficiente para resolver isso. Existem inúmeras situações que a gente tem lá no dia a dia. E isso também é um combustível muito forte. É um negócio. Eu trabalho na área de tecnologia e consigo ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, uma saúde melhor. E aí são inúmeras situações. E lá na empresa o propósito é tão importante que nós temos 5 grandes metas na empresa. As 2 clássicas, que eu acho que toda empresa deve ter, a maioria, que é faturamento, margem, né? Mas a gente tem aquelas 3 ali, que é a quantidade de quilos perdidos pelas pessoas que acessam a Minha Vida, a quantidade de horas de atividade física realizada pelas pessoas que estão na Minha Vida, e anos de vida, que eu vou ter que explicar rapidinho o que é. A gente tem uma avaliação de expectativa de vida. Eu vou lá e coloco os meus hábitos, eu coloco como eu me alimento, quantas vezes eu vou no médico, como eu me relaciono com a minha família, etc. Criado por médicos lá, e aquilo me dá uma expectativa de vida. E ele fala, você fuma, você está perdendo 3 anos da sua expectativa de vida. Então, a partir dali, o cara entra num ciclo de relacionamento que ele começa a receber, por exemplo, conteúdo para ele parar de fumar, para ter uma alimentação mais saudável, etc. E aí ele acaba refazendo aquela avaliação de expectativa de vida e ele ganha anos de vida em relação à expectativa de vida dele. E esses três números, eles são muito fortes na empresa. Se você navegar no site da Minha Vida inteiro, todas as páginas da Minha Vida vão apresentar esses 3 números. No rodapé, no mínimo no rodapé você vai ver isso, porque é o grande pilar, porque se você entra no escritório da Minha Vida, nas paredes inteiras do escritório, você tem depoimentos, você tem esses números sendo apresentados, porque todo mundo que trabalha lá acredita nesse propósito, acredita nesse negócio. Então é muito importante que você consiga identificar o propósito ou desse novo negócio que você está fazendo. Estou criando uma startup aqui. Você precisa identificar o propósito. Se não tiver propósito, provavelmente aquele negócio não tem uma função clara. Ele não tem, talvez ele não precise existir, já que ele não tem propósito algum. E o propósito também faz com que você consiga atrair muito mais gente. Como eu falei, quando eu entrei na Minha Vida, eu entrei num sonho. Minha Vida foi um sonho a gente não fala que a gente tem uma missão, a gente fala que a gente tem um sonho. Quando eu entrei na Minha Vida, o sonho da Minha Vida era o seguinte, que todo mundo tem na empresa, que é a missão: democratizar a informação de saúde e bem-estar na internet brasileira. Esse era o nosso sonho, tá? Bom, também falando um pouco de sonho, em 2009, acho que foi em 2009, algumas pessoas da empresa viraram sócias da empresa. Então, pessoas que acreditavam no propósito, pessoal que tinha
brilho no olho mesmo de estar trabalhando ali, que transformaram a empresa, que ajudaram a empresa a decolar. Essas pessoas todas foram reconhecidas e viraram sócias na empresa. Hoje eu acho que somos em 7 sócios, se eu não me engano, não tenho certeza absoluta. Bom, e aí a gente tem uma frase lá que a gente aprendeu já. A gente tem uma frase que a gente aprendeu lá e é muito forte, é que trabalhar na minha vida não é um simples trabalho. Trabalhar na minha vida é uma missão. Se você tem uma ideia, você tem que conseguir convencer as pessoas de acreditar naquilo. E essa é a missão de toda empresa, de todo negócio. Bom, a cultura lá é um negócio que é uma responsabilidade minha. Eu sou o guardião da cultura da minha vida. Apesar da minha vida ter 8 anos de idade, a minha vida durante 7 anos e 11 meses não teve um investimento. Durante 7 anos e 11 meses nós vivemos das próprias pernas. Nós tivemos caixa, tivemos fluxo de caixa, conseguimos sobreviver. E hoje uma empresa de internet nasce, a primeira coisa que ela faz é procurar um investidor. O Minha Vida nasceu e a primeira coisa que ele foi atrás foi de trabalhar, de esforçar, de acreditar naquele sonho, de chegar no objetivo. E agora, recentemente, há um mês e pouco atrás, a gente recebeu o primeiro investimento do Intel Venture Capital, fez um investimento no Minha Vida. O investimento para o Minha Vida foi um investimento para acelerar o crescimento. O grande objetivo desse investimento é que o que o Minha Vida planejava para 2017, e você tem que acreditar no 2017, você tem que olhar 2017, 2020, não dá para pensar no seu negócio, deixa eu pensar na minha empresa no mês que vem, não dá para ser assim. Então o que a gente tinha que fazer em 2017, o investimento faz com que a gente tenha que fazer isso em 2012 ou 2013, e isso é um desafio muito grande. Bom, a gente, apesar de não ser uma startup, porque a gente já tem 8 anos e 80 pessoas trabalhando, a gente acredita que a cultura que a gente tem que manter na empresa é a cultura de startup. E aí tem um artigo muito famoso que fala das 13 leis da startup, e a gente abraçou 10 dessas leis e adaptou algumas, e eu vou falar rapidinho cada uma delas. A primeira é, toda startup tem que ter, a cultura de startup tem que trazer obsessão pelo cliente. Você tem que olhar para o seu cliente e ser apaixonado por ele e querer ajudar ele em todas as situações. Não é um emprego, é uma missão. É um outro ponto importante. Energia, as pessoas têm que ter energia, carisma, vontade, tudo isso é muito importante. Preparo físico, o negócio é muito intenso. Hoje, quando você fala de uma startup, quando você fala de uma empresa começando, você não vai trabalhar 8 horas por dia. Você vai trabalhar 24 horas por dia praticamente. Quem começou um negócio aqui sabe o que isso significa. É muito trabalho, é muita energia. Diversão também, o negócio tem que ser divertido, o ambiente tem que ser divertido, as pessoas têm que trabalhar de uma forma bem feliz. Integridade, isso é muito forte, você tem que ter ética, tem que ser íntegro com a pessoa que trabalha na sua equipe, você tem que entender um problema que o cara tem, não tem jeito, integridade é um negócio muito importante. O item 6 é fantástico, e normalmente em empresa grande é ao contrário, intolerância à mediocridade. Não dá para uma startup, quando perde um dia com uma coisa medíocre, uma empresa começando quando perde um dia com algo tosco, ela está perdendo uma semana de desenvolvimento na vida dela. Então, mediocridade também é complicado. Política também não rola muito em startup. Vamos criar uma startup. A primeira coisa, vamos definir as políticas de contratação. Isso aí. A gente tem 8 anos lá e eu não sei se existe alguma política lá na empresa. Se me perguntarem quais são as políticas que vocês têm, não tenho a menor ideia. Frugalidade é um negócio muito importante. O dinheiro tem que ser muito bem investido. Cada centavo que você gasta com alguma coisa, você tem que pensar se é realmente necessário aquilo, se realmente aquela empresa que está começando ou aquela empresa que está crescendo precisa gastar aquele dinheiro com aquilo. Isso é um ponto. Frugalidade é um negócio que é muito forte. Todo startup tem que pensar muito nisso. Tem que ser muito frugal. Nossa, vamos montar um escritório na cobertura toda envidraçada, não sei o quê. Tem muita empresa de internet que a primeira coisa que faz quando recebe um investimento é isso, né? Vamos colocar uma rede, um monte de mesa de ping-pong, de não sei o quê, e aí gasta uma puta grana e ninguém nem tem tempo de olhar para esse negócio. Mas ping-pong até vai. Foco no produto, você tem que ter um produto, se você acredita nele, você tem que desenvolver ele ao máximo, e simplicidade, e aí tem vários cases de simplicidade que traz muito sucesso.
Bom, eu tenho só 2 minutos, mas eu vou estourar, já estou avisando, tá? Sou sincero. Endeavor. Quem aqui conhece o que é Endeavor? Levanta a mão. Legal. Quem não conhece o que é Endeavor, acessa, cara. endeavor.org.br. A Endeavor é a coisa mais sensacional que eu já conheci na minha vida. E a minha vida em 2010, acho, 2011, que ano que a gente está? 2012? Então acho que foi em 2009. Não sou muito bom de tempo. A gente está pensando lá em 2017, cara, eu não sei que dia é hoje. O Minha Vida, ele entrou no processo seletivo da Endeavor. E não sei se vocês conhecem o processo seletivo, você tem que ser indicado por algum empreendedor Endeavor, e só 1% das empresas são aprovadas. E a gente foi indicado, e a gente falou, vamos participar, a gente vai aprender pra caramba. E aí o Daniel, que é o CEO da empresa hoje, que foi quem participou do processo, ele tinha que provar para 10 empreendedores que o Minha Vida podia revolucionar aquele segmento que ele trabalha. Um negócio simples. Só que eram 10 caras muito top. Não é cara que você chegar lá, fala 2 coisinhas, cara, beleza. Foi um negócio insano, foi um negócio que fez com que o Minha Vida aprendesse muito. E pra gente, só essas entrevistas já fez valer a pena o processo. A gente aprendeu muito a ouvir. Isso é um negócio que eu falo para qualquer pessoa que está começando uma nova ideia. Não tenha medo de contar ideia para as pessoas. Conta para todo mundo. E ouve o que as pessoas falam. Se você contar uma ideia, eu tenho uma ideia sensacional para 5 pessoas e as 5 falarem que não é sensacional, cara, a sua ideia não é sensacional. Mas se você falar para 5 pessoas e as 5 falarem que é sensacional, vai falar para mais 20. E se as outras 20 também falarem que é sensacional, sua ideia é sensacional. Ou se dois podem ajudar você a melhorar a sua ideia, tem que ouvir muito isso. E a gente aprendeu muito no processo com a Endeavor. E aí, inesperadamente, a gente virou uma empresa Endeavor, a Minha Vida virou uma empresa Endeavor, painel no Chile, painel nos Estados Unidos, um monte de coisa. Bom, Minha Vida virou uma empresa Endeavor. E a gente começou a aprender muito com esses caras. Só falando rapidinho, o que a Endeavor faz ali, está no quadro? Ela multiplica empreendedores que transformam o Brasil. Ela só olha para empreendedores que sonham grande, têm brilho no olho, inovam, bota para fazer e são éticos. É isso. É a formulinha mágica do negócio. Se você está começando uma startup, começando uma ideia nova, ou o que for, cara, você tem que ter tudo isso aí, cara. Tem uma ideiazinha aqui, já não dá. Ideiazinha não rola. Vi um negócio nos Estados Unidos, vou copiar, não acredito muito, mas lá deu certo. Não rola, você tem que acreditar muito, tem que brilhar o seu olho no negócio. Então, recomendo muito a todo mundo acessar os conteúdos da Endeavor. Boa parte dos eventos da Endeavor, depois eles disponibilizam pelo site deles. Eu todo dia vou no trânsito assistindo, depois a minha conta do 3G vem um pouco caro por causa disso, mas vale muito a pena acompanhar isso. Tá? Deixa eu só voltar. Não, deixa para o final. A gente tem que acreditar em gente. O Minha Vida é feito para gente. O Minha Vida tem uma função em cima das pessoas, e aí estão algumas pessoas que trabalham lá no Minha Vida. Elas estão com uma plaquinha parecida com a de vocês aí, mas foi coincidência. Bom, aqui alguns números do Minha Vida que não importam muito, mostrando o nosso crescimento e tal, alguns prêmios que a gente ganhou. Quem quiser conhecer o que é o Minha Vida, simples, acessem minhavida.com.br. Eu só queria falar 2 coisas que são muito marcantes, que a Endeavor ensinou a gente, e a Endeavor ensina a todos os empreendedores, e que eu acho que é muito relevante falar para vocês, dentre muitas coisas que a Endeavor fala. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é: quem quer empreender, quem é empreendedor, quem quer começar uma nova ideia, tem que aprender a fazer muito com pouco. Tem que aprender a fazer muito, às vezes com nada. Isso é um negócio muito forte. Às vezes você não tem recurso algum, ou você tem pouco recurso para fazer determinado projeto, determinado produto, ou o que for. E o cara que é empreendedor, ele vai ter que ir atrás, vai ter que ter brilho no olho, botar para fazer, e não tem jeito. Todo dia um empreendedor tem que pensar nisso, cara. As pessoas que trabalham numa empresa também têm que pensar nisso. Porque colocar obstáculo nas coisas é fácil. Eu fui outro dia numa palestra na Endeavor, que estava lá um sobrevivente do acidente da Cordilheira dos Andes, lá em 70, 80 e pouco. Aquele pessoal que o avião caiu, eles ficaram na neve e tal. O objetivo da palestra era como
mostrar numa situação humana de o que é fazer muito com nada. A diferença ali é que se os caras não fizessem nada, eles morreriam. E aí 12, 13, sei lá quantas pessoas estavam lá, tinham que montar era basicamente um projeto de sobrevivência. E aí eles mostram o exemplo de fazer muita coisa com pouco recurso, né? Nas nossas empresas a gente tem que fazer igual. E a última coisa que eu queria falar, que a Endeavor também acredita muito, eu aprendi muito com eles, isso que é o seguinte. Eles chegam e falam assim para você: cara, pensa grande. Aí você pensa grande, pensa no seu sonho, onde você quer chegar, onde a sua empresa quer chegar. E aí até um negócio que eu esqueci de falar, eu falei para vocês que quando eu entrei na minha vida, o sonho, a missão nossa, o nosso sonho era democratizar a informação de saúde e bem-estar da internet brasileira. A Endeavor falou: sensacional, mas pensa maior, cara. Beleza, então o nosso sonho agora é democratizar a informação de saúde e bem-estar da população brasileira. O que é da internet, cara? Da população. Quero ajudar a população brasileira a ter uma saúde melhor. Os caras falam: pense maior, cara. Pensa grande. Conforme você vai crescendo, cresce também o seu sonho. Porque senão você vai atingir o seu sonho e aí? Acabou? Você tem que pensar muito grande. E por que não hoje o sonho da minha vida não pode ser democratizar a informação de saúde e bem-estar? Em geral, na América Latina, no mundo inteiro. Por que não? Então a Endeavor ensina muito isso. Sonhe grande, tenha o pensamento bem aberto, que com certeza você vai conseguir a cada dia chegar mais perto desse sonho, e aí você vai pensar cada dia maior, e você vai estar sempre crescendo, e quando você vai ver a curva da sua empresa, ela é uma curva que não para de crescer, e você vai ter um negócio crescendo mais. Bom, pessoal, é isso. Queria agradecer a todos, e obrigado pela oportunidade, e se um dia eu tiver possibilidade de encontrar vocês de novo, eu espero poder contar o nosso novo sonho, porque amanhã o nosso sonho vai ser muito maior do que o de hoje. Obrigado, pessoal. Quem curtiu aí?